Muito boa noite, eu quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos esse glorioso privilégio, que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, nos permite estar diante da sua palavra mais uma vez. Neste domingo, 17 de maio, já passamos da metade do mês, vivemos esse problema da pandemia, esse problema de isolamento, lockdown em algumas cidades do Nordeste, momentos difíceis, momentos de dúvida, momentos de medo, de ansiedade, para alguns chega até o pavor. Hoje um pastor me ligou e diz, olha por mim que eu estou com sintomas de possível Covid, e ele pediu oração, ele mesmo falou que estava passando por um momento difícil, ele está dentro da sua casa com a sua esposa e sua filha, mas isolado, seus utensílios todos isolados, e eles pediram 10 dias agora para fazer o exame, segundo eles, então, para detectar anticorpos. Nós vamos estar orando pelo pastor Luiz, não é o de Alfenas, mas ele pediu então que nós orássemos por ele. Nós temos uma cidade que nós devemos continuar intercedendo por ela, uma nação que nós devemos continuar intercedendo por ela. Nós não sabemos o que acontecerá pós-pandemia, como serão os trabalhos, os empregos, nós não sabemos nada sobre isso, mas temos uma convicção: Deus reina e governa soberanamente em todas as áreas, e Ele é onisciente, onipresente e onipotente, nada escapa do seu controle. Se nós, pela fé, cremos e confiarmos totalmente nele, nós podemos pedir que Ele afaste essa pandemia, e se Ele resolver na sua infinita soberania e misericórdia não afastar essa pandemia no momento, Ele vai nos conduzir de maneira que a nossa vida seja um testemunho vivo de que Ele é o Senhor dos nossos corações. Então nós vamos iniciar, antes de abrir o texto, eu vou estar orando pela situação do nosso país, da nossa cidade e do mundo, Nós temos irmãos aí esparramados por todos os confins da terra, e muitos estão ali para pregar o evangelho, estavam sob ameaças de morte, de retaliações, e agora é mais essa ameaça do Covid-19. Vamos então orar e interceder no nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque mais uma vez nós podemos estar aqui reunidos, Senhor Deus, à distância, mas no mesmo espírito de adoração, reunidos para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome, para entendermos ou buscarmos entendimentos um pouco mais da Tua grandeza, da Tua majestade, do Teu nome, Senhor Deus. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos envolva, Senhor Deus, e nos traga o discernimento que precisamos para a revelação da Tua palavra, Senhor Deus. Nós entendemos que a nossa vida agora deve ser totalmente para avançar com o reino de Deus, para levar a palavra, e talvez alguns de nós também estejam travados pelo medo, Senhor Deus, pela desconfiança, pela incerteza. Tira isso dos nossos corações, daqueles irmãos que estão passando por dificuldades quanto a isso, e que eles possam descansar no Senhor, sabendo que se o Senhor permitir que eles vivam aqui mais um tempo, é para a glória do Senhor, e se o Senhor os levar, estarão infinitamente melhor, Senhor Deus. Mas nós intercedemos por aqueles que não te conhecem, Senhor Deus, que se partirem durante essa pandemia, partirão para o inferno, Senhor Deus, e não estarão desfrutando permanentemente do Senhor e da sua grandeza, da sua majestade na glória, Senhor Deus. Então nós suplicamos para que haja quebrantamento, salvação, convencimento pelo poder do Espírito Santo, e que vidas hoje se declarem totalmente do Senhor Jesus. Deus, alcança, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão em outros países, aqueles missionários que estão esparramados pelos confins da terra, levando a Tua palavra, Senhor Deus. Nós sabemos que, por exemplo, na África não é só o problema da Covid,
Covid, há problema de fome, há problema de desnutrição, há problema de doenças já dos locais ali, Senhor Deus. Então agora tudo se torna mais difícil, principalmente, Senhor Deus, a maioria não te conhece, Senhor Deus. Avança com o teu evangelho ali, Senhor Deus. O Senhor pode fazer isso de maneira natural, através do homem, usando como ferramenta, Senhor Deus, mas o Senhor pode fazer de maneira extraordinária, Senhor Deus. O teu Espírito pode fazer, apesar do homem e sem o homem. No nome de Jesus, nós pedimos para que haja salvação nesses locais, Senhor Deus. Senhor Deus, visita o pastor Luiz, Senhor Deus, que está passando aí pela investigação da Covid-19, Senhor Deus, e ele pediu que essa igreja orasse por ele. Ele está no Nordeste, Senhor Deus, onde é o seu lar. Ele está receioso, ansioso, Senhor Deus. A parte humana dele talvez tenha pensado em morte, em contaminação. No nome de Jesus Cristo, ele suplica e pede que nós juntos supliquemos pela sua vida, no nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero colocar todo esse culto no teu altar, sabendo que eu não tenho condição nenhuma, Senhor Deus, de ministrar da tua gloriosa palavra, mas o Senhor pode, por sua misericórdia, levar a esse povo que está assistindo esse culto agora, Senhor Deus, a tua gloriosa palavra, no nome de Jesus. Faz um milagre no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Nós vamos aprender hoje um pouco mais sobre uma mãe intercessora. Uma mãe que não mediu consequências, que foi a Cristo Jesus, que intercedeu pela sua filha, que não desistiu, que recebeu duro discurso, mas manteve-se firme. E talvez o que precise para nós aqui são mães intercessoras, pais intercessores, irmãos intercessores, uma igreja intercessora, porque nós temos visto que as pessoas têm deixado de lado a intercessão, têm deixado de lado a confiança somente em Cristo Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 21, diz a palavra do Senhor: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Olha para você ver. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Glória a Deus. Maravilhosa é a palavra do Senhor. Meus irmãos, Jesus então, ele estava em Jerusalém, no início do capítulo 15, e ele nota ali e adverte aqueles fariseus, aqueles escribas que se chegavam até ele para testá-lo, para chamar a atenção, e ele estava dizendo que os seus discípulos comiam sem lavar as mãos, e essa lei não era uma lei de Moisés, mas era uma lei que eles mesmos fizeram, era uma lei que os próprios fariseus faziam a mais, né? Eu falei esses dias, eles tinham algumas leis a mais, e Jesus então responde: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E ele ainda diz: vocês usam de maldizer seus pais, vocês usam para ludibriar aquilo que o Senhor mandou, deixou como lei, como estatuto, como mandamento. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. E o Senhor então, ele deixa aqueles que são chamados de seus, que têm aquela descendência de Abraão, aqueles que julgavam a si mesmo como os melhores, como os salvos, como os cheios de Deus, e ele vai em direção a uma mulher que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com o povo de Deus, que é discriminada, que não pode sequer entrar num templo de adoração dos judeus.
aquela mulher que é chamada de mulher cananeia, como aquela mulher samaritana de João capítulo 4. Jesus então vai àquela mulher, ele deixa os que se chamam pelo seu nome e ele vai até aqueles que são deixados de fora daquele povo escolhido. Meus irmãos, diz a palavra que Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Se você olhar no mapa, está bem em cima, ali na beiradinha. E esta cidade não era uma cidade que tinha fama de adorar a Deus. Mas essa mulher, ela é considerada uma mulher gentia, mas uma mulher que vai a Jesus buscando nele algo para sua filha. É interessante que ela não tinha direito, que ela era considerada uma pessoa de uma espécie ruim, vinha de uma raça que era dos cananeus, né, condenados a morrer, a ser extintos. Ela não somente conhecia a história de Davi, mas ela chama Jesus como filho de Davi. Esta mulher cananeia, ela estava adorando, ela estava compreendendo quem era Jesus, enquanto aqueles da sinagoga, aqueles fariseus, aqueles escribas que eram os letrados na lei, não entendiam nada de quem era Jesus, não puderam ter a revelação de quem era Jesus. Essa mulher então, discriminada, sem direitos, ela vai a Jesus e o chama de filho de Davi. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, chamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Meus irmãos, nós muitas vezes estamos dentro de uma igreja que eu falo é uma instituição, e nós não temos parte com Deus. E as pessoas que estão lá fora, aquelas que nós olhamos e dizemos: olha, essa pessoa está perdida, será lançada ao inferno se ela morrer. Essa pessoa talvez tenha a fé dessa mulher cananeia. Esta mulher, ela tinha algo especial dentro dela: crer que Jesus Cristo era o filho de Davi, aquele que havia sido prometido. Meus irmãos, quantos recusaram Jesus? Quantos nós lemos aqui na história da palavra que recusaram Jesus, não só Jesus, mas a sua mensagem, que estavam dia e noite dentro de uma sinagoga, que tinham a descendência de Abraão, que tinham os direitos ali que lhe davam, né, por serem considerados o povo de Deus, mas que de fato não eram. Por isso a Bíblia diz: nem todo de Israel é verdadeiramente israelita, ou seja, nem todos que estão dentro da igreja são verdadeiramente convertidos ao Senhor. O amor daquela mulher por sua filha a conduz até Jesus. Meus irmãos, nós temos falado que as mães hoje demonstram seu amor pelos filhos comprando roupas boas, não deixando nada faltar. Se o filho aparece com uma febre, a mãe quase desmaia, faz um escândalo, briga com o médico briga com quem estiver lá no atendimento, porque acha que o atendimento não está ao seu contento. Essas mulheres não amam seus filhos como essa mulher amou a sua filha. As pessoas pensam que dar coisas para os seus filhos, consentir no pecado dos seus filhos, é estar amando os seus filhos. Não, não é. Esta mulher clamava a Jesus: Senhor, tem compaixão de mim. Por quê? Porque eu sofro, minha filha está horrivelmente endemoniada. Meus irmãos, nós aprendemos que um gadareno endemoniado, ele flagelava a si mesmo, ele vivia nos sepulcros, ele dormia nos sepulcros, ele não podia ser contido por correntes, ele não se vestia, ele vivia uma vida totalmente degradada. Essa mulher diz que a sua filha está horrivelmente endemoniada. Então ela está dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, porque a minha filha, porque o desejo que eu tenho é que a minha filha seja restaurada. O amor leva à oração, o amor leva à intercessão, o amor leva a eu dizer não para o meu filho, o amor leva a que eu fale: não, eu não vou comprar isso para você, meu filho, mas eu vou orar pela sua vida. O amor faz com que você preocupe muito mais com a vida espiritual do seu filho do que com a vida material. Há pais e mães que não têm condição de dar algumas coisas ao seu filho, mas dão as coisas ao seu filho, ficam devendo, passam por mal pagadores, passam por problemáticos. Por quê? Porque dão para os seus filhos aquilo que não é para dar e deixam de dar aquilo que deveriam dar, que é o ensinamento das coisas de Deus, das coisas dos céus, das coisas que podem realmente trazer vida, não só aqui nessa terra, mas na eternidade para os seus filhos. Veja bem, mãe, o quanto você tem sido preciosa na vida do seu filho, a ponto de orar por seu filho
Desta maneira, como ela orou, reconhecendo que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e ir até Jesus, mesmo que haja empecilhos, obstáculos, mesmo que haja ali problemas, elas vão até Cristo Jesus em intercessão e elas se importam com a vida espiritual dos seus filhos. Quantos homens de Deus, chamados homens de Deus, pais, o quanto vocês têm concordado com seus filhos para que ele cometa pecados? Isso faz com que vocês demonstrem que não são realmente instruídos pela palavra, ou que são desobedientes à palavra. Agora eu pergunto, pais, o quanto vocês têm orado pelos seus filhos, se preocupado que seus filhos sejam homens de Deus e não ricos aqui nessa terra? Homens cheios do Espírito Santo e não cheios das coisas materiais. Você pode dar um tênis da Nike para o seu filho, mas você não compra uma Bíblia de estudo para o seu filho. Uma Bíblia boa de estudo, você vai pagar aí 150, 200 reais. Um tênis da Nike, você vai pagar 700 reais, talvez. Eu não sou por dentro desse tipo de coisa, mas eu penso que sim. E você vai e compra aquele tênis de 700 reais para o seu filho e coloca nos pés do seu filho e diz, meu filho é maravilhoso, mas você não compra uma Bíblia de estudo para o seu filho. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Orar é amar. Aquela mulher amava sua filha a ponto de ir até Jesus e interceder pela sua filha. Aquela mulher, ela sabe que ela não tinha direito de estar entre os judeus, mas ela rompe com essa barreira e ela vai até Jesus. E é maravilhoso, porque ela esclarece para Jesus, ela abre o coração para Jesus. A minha filha, não é que a minha filha está precisando de coisas, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela está possuída por demônio. Meus irmãos, o clamor dessa mãe era um clamor que só o Senhor podia resolver. O clamor dessa mãe era um clamor por liberdade da sua filha. Meus irmãos, a resposta que essa mulher teve foi uma resposta dura. Olha o que diz o versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Meus irmãos, o silêncio muitas vezes ele mata mais do que uma resposta dura. Meus irmãos, o silêncio de Jesus talvez seja para nos ensinar que essa mulher não desistiria. O silêncio de Jesus talvez foi para testar a fé desta mulher. Mas é interessante que os seus discípulos dizem, os seus discípulos aproximando rogaram, despede-a, pois vem chamando atrás de nós. E é uma versão bastante interessante que quando eles dizem despede-a, resolve o problema dela, assiste essa mulher, para depois que ela vá embora e deixa. Alguns dizem, não, ele queria que ela parasse de incomodar. Tem duas versões ali, pelo menos. Mas é interessante que esses discípulos ou tentaram fazer com que Jesus respondesse, ou tentaram que essa mulher fosse embora. Mas essa mulher não foi embora. E essa mulher, ela não se abateu com esse silêncio de Jesus. Muitas vezes nós oramos por um tempo por nossos filhos, mas não há resposta. E nós ficamos, Jesus não está olhando a minha causa, Jesus não está ouvindo as minhas preces, Jesus não está ouvindo as minhas orações. Jesus só não ouve as suas orações se você não tem uma vida com Ele. É o que diz o Salmo 66. Fala que Deus não rejeita a oração, mas antes fala que Deus rejeita sim daqueles que não têm um comprometimento com Ele. Mas é interessante, essa mulher tinha um comprometimento com Cristo, a ponto de reconhecer que ele era o filho de Davi, a promessa do Senhor. E ela continua insistente, mesmo depois de um silêncio de Jesus. Meus irmãos, mas Jesus agora ele responde, versículo 24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A resposta de Jesus atinge fortemente essa mulher. Ela pode ter sentido o impacto dessa resposta, mas ela não desistiu daquilo que ela buscava. Jesus falou, olha, eu fui enviado para o povo de Israel, e é uma verdade. Ele foi enviado para o que eram seus, mas eles rejeitaram, e ele foi e se estendeu essa salvação aos gentios, que somos nós. Essa mulher não desiste diante dessa dureza. Ela pode ter sentido ali impactada, mas ela redobra a sua súplica. Ela não desiste porque ela tinha
como suma importância que Jesus era o Senhor e que Ele poderia libertar a sua filha. Então ela estava diante da solução, e ela estava diante do problema da sua filha, e ela não desiste, porque quando nós realmente amamos uma pessoa, nós continuamos intercedendo por ela, mesmo que as coisas não aconteçam da nossa maneira, mesmo que nós sejamos impactados com algumas situações, nós continuamos porque nós cremos que Jesus pode fazer, que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, e nós não deixamos de continuar suplicando. Meus irmãos, diz que a reação dessa mulher no versículo 25 foi fantástica. Jesus fala, olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Quer dizer, você não tem parte. E ela faz o quê? Ela, porém, veio e o adorou. Meus irmãos, aqui que pega. Porque será que nós temos adorado o nosso Deus diante do seu silêncio? Diante de uma resposta negativa dos céus? Será que nós temos feito como essa mulher? Essa mulher tinha o quê? A sua fé unicamente em Cristo Jesus. Então poderiam vir os contraditórios, ela continuaria crendo no Senhor Jesus, a ponto de demonstrar a sua fé, indo e adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muitas pessoas ficam bravas com Jesus. Muitas pessoas se rebelam contra Jesus. E essa mulher, chamada de fora da igreja, chamada de gentia, sem direitos, essa mulher, diante de duas respostas, aparentemente contraditórias daquilo que ela esperava, ela vai e adora. Eu não deixo de clamar a Jesus, eu não vou embora, eu vou adorar esse Redentor, eu vou adorar esse Cristo, eu vou adorar esse que pode todas as coisas, eu vou adorar o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, uma das coisas que falta para nós hoje, considerados igreja do Senhor, é a adoração. Nós não temos adorado a Deus como devemos. Ah, irmão, não é que eu não vou no culto. Não, você é péssimo em ir ao culto. Você não aparece, você só aparece domingo à noite. Você é péssimo, viu, meu irmão? Eu sei que é domingueiro, péssimo. Mas tem coisa pior. Durante a semana, quando você tem que dar uma resposta de acordo com a palavra, e você dá uma resposta de acordo com a sua carne, você deixa de adorar Jesus através daquela ação. Você deixa de adorar Jesus através de uma resposta com mansidão, com tempero, com domínio próprio. Você deixa de mostrar Jesus com longanimidade. Você deixa de adorar Jesus quando você não tem benignidade, que é o fruto do Espírito, paz, amor, alegria. Você deixa de adorar Jesus sempre. Eu quero que você entenda, nós precisamos voltar para a essência da palavra de Deus, porque a palavra de Deus pode mudar realmente o nosso comportamento. Só ela pode mudar. Esta mulher o adora, essa mulher se rende a ele depois de duas negativas. Essa mulher continua com o ímpeto na oração, com o ímpeto no vigor. Meus irmãos, você quer, muito obrigado, você quer que seus filhos se convertam, mas nem você consegue demonstrar que você crê no Deus vivo. Meu irmão, olha de ir para o culto, coloca a sua Bíblia debaixo do braço, sua camisa e vá para o culto. E se o seu filho falar que não vai, fala, filho, eu vou porque eu creio no meu Deus vivo, eu quero adorá-lo junto com os meus irmãos, eu quero amá-lo, eu quero cantar louvores ao meu Deus, eu não deixo de ir. Quando você tiver que testemunhar para o seu filho um problema da vida, você vai falar, meu filho, eu tenho uma vontade na minha carne de dar uma resposta dessa maneira, mas a palavra diz que eu não posso. Então nós vamos seguir a palavra, nós vamos matar a carne e seguir a Cristo Jesus. Nós vamos levar uma desvantagem agora, porque nós vamos honrar o nome do nosso Deus. Sabe por que os filhos não estão junto conosco muitas vezes? Porque nós não inspiramos nele confiança em Cristo Jesus. Nós pregamos o que não vivemos. Veja bem, quando uma pessoa vai à frente no momento do batismo, aquela pessoa, ela está apenas testemunhando a igreja que ela nasceu de novo, que Cristo a salvou e que agora ela tem uma vida para a glória do Senhor. Então aquela pessoa desce as águas e ela glorifica a Deus ali, ela testemunha que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela. Mas quando ela sai daquelas águas, ela faz tudo contrário à palavra do Senhor. E ela quer que os seus filhos creiam que ela realmente é uma serva do Senhor, ou que ele é realmente um servo do Senhor. Péssimos exemplos para os filhos têm sido os pais. Nós temos cobrado dos nossos filhos vida que nós não vivemos. Nós temos cobrado dos nossos filhos valores que nós não temos.
Nós temos cobrado dos nossos filhos atitudes que nós não tomamos. Nós não mostramos Cristo Jesus através da nossa vida para os nossos filhos. Essa mulher não desiste. Essa mulher adora o Senhor. Essa mulher glorifica o Senhor. Primeiro vem o silêncio, depois vem os discípulos, depois vem a resposta do Senhor. Olha, eu vim para os filhos de Israel. E essa mulher não desiste, ela vai e ela se prostra, ela adora o Senhor. O seu coração se prostra ali na presença do Senhor. Meus irmãos, coisa gloriosa. Ela, porém, veio e adorou, versículo 25, dizendo: Senhor, socorre-me, Senhor. Tu és o meu socorro, Senhor Deus. Só no Senhor eu confio. Só o Senhor pode mudar a minha vida. Só o Senhor pode mudar a minha história. Só o Senhor pode resolver o meu problema. Senhor, adorado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Eu não tenho uma resposta ainda do Senhor, mas eu creio que o Senhor é digno de honra, de glória, de adoração, de louvor. Tu és santo, tu és puro, tu és tremendo, tu és maravilhoso. Essa mulher, ela não está ali adorando o Senhor para obter algo. Ela está adorando o Senhor porque Ele merece, Ele é digno de adoração. Ela ainda não tem a afirmativa de Jesus, ela ainda não tem a resposta da maneira que ela queria de Jesus, mas ela continua em adoração a Jesus. E o Senhor responde agora, mais uma vez, para essa mulher. Versículo 26, então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uma das pessoas que eu considero muito respeitadas ali, ela tem um posicionamento quanto a isso, que é como se fosse nós comendo ali e as migalhas caindo e o cachorrinho doméstico debaixo da mesa. E essa é a resposta que ela recebe, a terceira resposta que ela recebe, talvez mais uma vez ali para provar para nós, Jesus provando para nós que a fé daquela mulher era genuína. Nós que estamos dentro da igreja do Senhor, nós que proclamamos que somos salvos no Senhor Jesus, não temos sequer traços de uma fé como esta. O Senhor então, de forma forte: privilégios não podem ser dados àqueles que não o têm. É mais ou menos essa a resposta. Os cananeus não eram membros da família escolhida, muito pelo contrário, eram para ser extirpados da terra. Eram considerados cães também por sua imundícia, pela vida perversa, pela vida idólatra, pela vida adúltera que tinham. Ah, meus irmãos, como você faz diante de uma situação como essa? A terceiro impacto que essa mulher ali aparentemente receberia. Terrível, terrível. Para muitos de nós que não o conhecem verdadeiramente, mas não para essa mulher. Essa mulher, então, ela vai dar uma resposta que demonstre a fé, humildade e coragem. Uma resposta que está no versículo de número 27. Ela, contudo, replicou: sim, Jesus. Eu concordo com a sua afirmativa. Eu concordo com a sua afirmativa que eu não estou dentro, mas eu me sustento com as migalhas que caem da mesa. Senhor Deus, tudo que cai do Senhor, tudo que vem do Senhor é maravilhoso, é bom, é perfeito, é agradável. Tudo que vem do Senhor é suficiente para aquele que está com fome de Deus e da ação de Deus na vida e na vida da sua família. Meus irmãos, o que tem acontecido conosco? Nós não temos demonstrado a fé dessa mulher porque os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, Senhor. Sim, Senhor, as migalhas me são suficientes. Aquilo que vem do Senhor é a minha suficiência. Ah, Senhor, aquilo que as pessoas rejeitam no Senhor é porque elas não compreendem quem é o Senhor, porque tudo que vem do Senhor é bom e me sustenta. Meus irmãos, nós vemos a humildade dessa mulher, a fé dessa mulher, a coragem dessa mulher. Essa mulher, ela entende que ela não é nada e que Jesus é tudo. Essa mulher entende que ela não pode nada e o Senhor pode tudo. Essa mulher tem a esperança, a confiança totalmente no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, coisa que nós que vivemos dentro de uma congregação não temos. Porque nós temos confiado que quando o meu filho vai ser atendido, que ele está com febre, qual doutor que vai estar lá? Ao invés de eu ir para o meu quarto, dobrar os meus joelhos e falar: Senhor, o meu filho está ardendo em febre, eu confio somente no Senhor. Não, eu me desligo da minha fé e eu penso qual o médico que vai atender. Se for esse, eu não quero. É assim que é a vida do
cristão hoje dentro da igreja. Terrível vida do cristão hoje dentro da igreja. Meus irmãos, essa mulher então, ela demonstra que só o Senhor pode e que ela nada é. Essa mulher tem a coragem de firmar a sua fé perante todos aqueles e declarar que ela espera no Senhor e nas migalhas que caem, nas bênçãos que para os outros não são interessantes, para ela é. Tudo que vem do Senhor para ela é interessante, preenche. Meus irmãos, o que nós estamos querendo quando nós entramos num tempo de adoração? Agora nós estamos impedidos de entrar no tempo de adoração. Talvez para muitos de nós está sendo até um alívio, né? Porque já não iam. Então, o que é para você o tempo de adoração? Por que você vai até um tempo de adoração, leva a sua Bíblia, escuta ali e canta louvores, ora, recebe a ministração da palavra e volta para sua casa? O que significa tudo isso? Será que você tem humildade quando você entra num tempo de adoração? Será que você reconhece que Ele é rei e você não é nada? Será que você tem a coragem de levar até o Senhor uma fé que ela não tem barreiras que a cerque, porque ela está totalmente em Cristo Jesus? Meus irmãos, o que falta para nós? E o versículo 28, então, é uma declaração do Senhor a respeito da fé daquela mulher. Veja bem, então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Primeira coisa, hoje eu vejo muitos irmãos, ou pelo menos que se denominam irmãos, com uma camisetinha escrito fé. Não é errado, por favor, não entenda que é errado. Mas será que sabe o que é fé? Eu tenho fé. Mais ou menos ele está usando com aquela camiseta e falando, eu tenho fé. Será que o Senhor diria de você que você tem fé? Ou só a camiseta? Será que o Senhor reconhece a sua fé e dá testemunho da sua fé? Será que o Senhor chega para Satanás e diz, como falou a respeito de Jó para Satanás, ele põe o seu nome e diga, aquele meu servo crê realmente em mim? Será que a vida tem comprovado, o seu procedimento tem comprovado que a sua fé é genuína em Cristo Jesus e não é aquela fé vazia, aquela fé que muitos falam que tem, mas fazem tudo diferente da palavra do Senhor? Jesus, ele dá um testemunho a respeito da fé dessa mulher. Ó mulher, grande é a tua fé. Meus irmãos, talvez a maioria de nós receberia do Senhor: meu irmão, a sua fé é frágil, ou você não tem fé, ou a sua fé é aparente. Mas essa mulher que não congregava entre aqueles chamados filhos, entre aqueles que se denominavam filhos, que eram descendentes de Abraão, essa mulher vai com fé. O Senhor rejeitou os fariseus aqui, escribas, do começo do capítulo 15. Mas o Senhor foi até aquela mulher, como ele foi até Samaria em João capítulo 4, para resolver o problema daquela mulher. E ele agora, ele vai até Tiro e Sidom. E esta mulher chega até ele. E o Senhor então testemunha, grande é a tua fé. Quando nós notamos o silêncio do Senhor Jesus, quando nós notamos que o Senhor Jesus, eu não fui enviado a não ser para os filhos, né? Pela casa de Israel. E quando o Senhor Jesus dá a terceira afirmativa para ela, que não é bom tomar o pão dos filhos e lançar nos cachorrinhos, aquela mulher o adora, aquela mulher persiste, aquela mulher clama e continua clamando. O Senhor fala, olha, a fé dessa mulher é grande. Os que dizem que são meus me rejeitaram, mas essa mulher não. Ela realmente crê. E ele fala mais alguma coisa. Faça-se contigo como queres. Meus irmãos, a resposta da oração foi de acordo com a fé da mulher. A palavra de Deus diz, pedis e não recebes, porque pediste mal, para esbanjar nos vossos próprios deleites e prazeres. Quer dizer, quando nós pedimos alguma coisa ao Senhor, nós não estamos pedindo para que o nome dele seja louvado, adorado e glorificado, mas para que o nosso deleite, o nosso prazer e o nosso ego se torne saciado
Mas essa mulher não. Essa mulher foi legítima. Essa mulher esvaziou de si mesma. Essa mulher, ela foi totalmente confiante no Senhor. E ele diz, faça-se contigo como queres. Depois dela ter aparentemente sido rejeitada, vamos dizer assim, aparentemente rejeitada por 3 vezes, ou talvez pelos discípulos, para quem entende a versão dos discípulos de outra maneira, 4 vezes então, ela continua e ela tem aquilo que ela buscava. Minha filha está horrivelmente endemoniada, tem compaixão de mim, liberta a minha filha. O Senhor falou, faça-se aquilo que você quer. E aquela mulher tem então uma resposta. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Meus irmãos, por que as nossas famílias são frágeis? Porque nós não temos buscado a Deus como deveríamos. Por que os nossos, muitas vezes, nós não temos na nossa família aquilo que poderíamos ter? Porque nós não temos vida de oração. Por que nós não recebemos aquilo que pedimos? Porque realmente uma fé muito frágil, muito pequena, muito em desconformidade com a palavra de Deus. O problema não está em Deus, está sempre em nós. Nós precisamos reavaliar a nossa vida diante desse texto. Nós precisamos que esse texto venha rasgar os nossos corações, que venha mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Nós temos feito coisas erradas em nome de falar que estamos certos. Nós estamos deixando de observar a palavra de Deus. Nós estamos deixando de observar a palavra de Deus. Estamos observando aquilo que nós achamos que é certo. Estamos aplicando isso às nossas próprias vidas. Nós não temos fome de Deus, nós não temos paixão pelas coisas de Deus, nós não temos interesse pelas coisas de Deus, nós não temos desejo pelas coisas de Deus, nós não temos vontade de conhecer a Deus. Esse é o resumo da igreja hoje, ou de parte dela. O que eu chamo de igreja não é a verdadeira lavada no sangue do Cordeiro, mas as denominações de uma maneira geral, aquelas instituições. Eu quero que você compreenda que Deus continua o mesmo, santo, grande, temível, maravilhoso, misericordioso. O problema está em nós. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e arrumar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, e não tentar arrumar a palavra de Deus de acordo com a nossa vida. É o que eu tenho visto por aí hoje. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus possa estar mudando os nossos corações e a nossa vida, que você possa levar a sério a palavra de Deus, que o teu testemunho dentro da sua casa seja um testemunho tão em concordância com a palavra de Deus, que os seus filhos comecem a desejar Deus através da sua vida. E você precisa parar de concordar quando o filho está errado. Você precisa confrontar o seu filho com essa verdade que é o Evangelho. Porque perdido às vezes ele já está mesmo. Então aproveite que ele já está perdido e tente que ele busque a palavra, porque a palavra é salvação. Ame seu filho a ponto de interceder por ele. Mas interceder como essa mulher intercedeu. Com o coração totalmente prostrado diante do Senhor. No nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te louvar e te bendizer, porque nós pudemos receber mais uma ministração da tua palavra. Tu és santo, tu és grande, tu és maravilhoso, tu és bondoso. Todas as coisas estão realmente de acordo com a tua vontade. Nós que não compreendemos, por nossa pouca fé, por nossa fragilidade no Evangelho, por nosso desejo com as coisas materiais, nós temos deixado de observar que tudo isso que está acontecendo, não só no nosso país, no mundo, tem a tua aprovação e tem propósito, e nós precisamos entender qual é o propósito, Senhor Deus. Nos ensina, Senhor Deus, muda a nossa vida, muda os nossos corações, muda as nossas famílias, muda os nossos filhos, para que eles sejam verdadeiros adoradores, Senhor Deus. Senhor Deus, nós pedimos uma semana de santidade, de aprovação do Senhor para as nossas atitudes. Então não nos deixe, Senhor Deus, mas dirige as nossas vidas de acordo com a tua santa vontade. Que nós possamos sempre decidir para ouvir o Espírito Santo e não a nossa carne. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e a paz do nosso Senhor Jesus.